Sebastião, você lembra do trenzinho lá do Asilo Padre Euclides, as quermesses do Asilo Padre Euclides? Lembro porque eu já andei nele. No final, eu comecei a Quando frequentar... criança. Quando criança. Eu comecei a frequentar lá no início dos anos 60. Isso. Então, tinha as quermesses de junho, e nós chegávamos lá de que maneira? Bom dia, meu bem. O homem tinha que estar de paletó e gravata, Escuta aí, a a história. mulher de vestido, Peraí, e as peraí. crianças, como eu, tinham que estar lá de gravata, borboleta e suspensório. Era padrão. Você andou naquele trem lá? Andamos muitas vezes, porque Como é que era? Vestimenta? os homens de paletó e gravata, as mulheres de vestido, não podia ser vestido com cava, nem vestido sem manga, e as crianças tinham que estar... Criança igual É, o Aristide. criança igual a Aristide, tinha que estar de gravatinha, borboleta e suspensório. Isso era norma de conduta. E ninguém contestava isso. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia no Brasil, uma pandemia que mata, e fica se discutindo se vai abrir, se não vai abrir comércio, se é para usar máscara, se não é para usar máscara. Então nós estamos vivendo, é um absurdo, é um anacronismo, é uma ignorância como nunca igual. Não é só questão do comércio. O comércio poderia não ter fechado um dia, desde que o povo tivesse ordem, tivesse conhecimento, tivesse um mínimo de respeito e cultura. Então o comércio não teria que ter fechado um dia. Acontece que nós estamos vendo coisas absurdas. Um povo entrando num avião que não vai decolar para matar a saudade de viajar. Um shopping que está permitindo que se entre com os automóveis dentro do shopping. Quer dizer, essa ânsia de consumir o quê? Porque em nenhum momento ficou fechado mercearia, supermercado, posto de gasolina e farmácia. Isso é essencial. Se não dá dando para comprar uma roupa nova, hoje um sapato novo, compre outro dia. Ou vá adequadamente aos lugares. Não, abriu é a mesma coisa que abrir uma porteira, é gado mesmo. Não tem outro adjetivo para colocar. É ridículo. E nós viemos de um tempo em que as coisas não eram assim. Se você não estivesse adequadamente vestido para a situação, você não entrava no lugar. Então você não ia desafiar as normas. O cinema era a mesma coisa. E havia a antiga Guarda Civil que Meu pai acho que tem uma história. Eu tenho uma história, deixa só um minutinho. Eu tenho uma história assim, eu fui assistir 20 mil léguas submarinas. 20 mil léguas submarinas de Verne. No cine lá, que tinha Um filme de Walt Disney. Tinha na General Osório. Na General Osório. Cine Centenário? Cine Centenário. Cine Centenário. Agora é uma loja Eu de estava bem vestido, mas eu estava de blusa. De blusa. O senhor não pode entrar. Não pode entrar. Você discutiu? Está de paletó e gravata, você não entra. Você discutiu? Você foi embora. Acabou. Eu não assisti. Agora hoje é tudo de qualquer jeito. É camiseta cavada, furadinha, com time de futebol, bermuda, sandália havaiana e mau cheiro. E não dá para viver desse jeito. É um absurdo. A falta de padrão. Então quem veio de um outro tempo, e eu tenho 63 anos, então foi outro dia, essa mudança, essa reviravolta brusca na nossa sociedade, em que está transformando todo mundo nisso que nós estamos assistindo. Você acha que o comércio teria que ter fechado um dia que fosse, se tivesse ordem? Claro que não. Então a quebradeira... Se tivesse disciplina. Disciplina, mas isso não existe. Nós estamos trabalhando aqui dentro dessa disciplina até hoje. E nós não estamos de máscara, estamos cumprindo, não está amontoando, mas nós Fala somos para desse nós, jeito. o pessoal lá da bandeirinha lá. Ah, sim, a antiga Guarda Civil, eu usava um uniforme azul, com cap, polaina e espadachim. Isso. E os profissionais Polaina branca, né? Polaina branca. Exatamente. E esse pessoal ficava diante dos lugares de frequência pública. Cinemas, teatros, como tinha muitos em Ribeirão Preto. Respeito por eles. Respeito. Muito respeito. E inclusive eles eram funcionários pagos pelo Estado, com uma tremenda de uma qualificação, porque aqueles que conheciam outro idioma ostentavam aqui na farda, a bandeira do país, da língua que ele falava. Então isso dava uma tranquilidade, porque poderia vir um estrangeiro. Bandeirinha italiana. Italiano porque ele falava italiano, bandeirinha alemã porque ele falava alemão, bandeirinha americana porque ele falava inglês. Então era desse jeito. Fizeram questão de, em pouco tempo, terminar com isso tudo, criar um processo, vamos dizer assim, de desaculturação geral,
em que nós estamos assistindo esse maravilhoso espetáculo que estamos vendo aqui todo dia. Um lugar pode, outro não pode, outro libera, outro libera. Não é assim. Naquela época, voltando ao exemplo do trenzinho, a locomotiva que fazia, que puxava esse trenzinho, Isso. está lá no Asilo Padre Euclides até hoje. Uma locomotiva alemã, eu não me recordo a marca dela, de bitola estreita, bitola de 60 centímetros. Ela era utilizada na Alemanha, em minas de carvão, para revocar os vagonetes de carvão. Uma coisa maravilhosa. Trouxeram, agora nós precisamos de apurar a história, quem trouxe essa locomotiva para cá. Ela utilizava, você que frequentou essa quermesse, eu tive o prazer, são coisas que aconteceram na nossa vida que nós nunca vamos esquecer. Tive o prazer de frequentar as quermesses do Asilo Padre Euclides, Também. rebocado por aquela pequena locomotiva, que tinha os trilhos por todo o perímetro do terreno do asilo, e até lá embaixo, lá na rua, até na rua Luiz Barreto, entre um pomar enorme de laranjeiras. Uma aventura inigualável. Aventura inigualável, era uma coisa assim, à noite, com aquele farol aceso, aquela coisa maravilhosa. Aqueles postes de luz iluminando. Poste de luz iluminando, e fizeram questão de acabar com isso tudo Meu em pai pouquíssimo conta tempo. Laranjal. que o pessoal saltava do trem e ia lá no pomar. Ah, sim, pegar uma laranjinha e voltar. Ele se movimentava a uma velocidade mínima. A ideia era o passeio. E tudo isso provoca encantamento. Então, aonde que nós vamos quando isso acontece? É impossível. Tem uma figura, aliás, existem duas figuras. Uma nacional, que é o Monteiro Lobato, que retrata esse folclore, que retrata esses incríveis momentos da nossa cultura, dos nossos primeiros anos do século passado, do século XX. O outro autor, o norte-americano, eu acho que o indivíduo ele tem uma pobreza cognitiva quando ele, por exemplo, não conhece a literatura de Ray Bradbury. Os contos em que, dentro de um contexto cultural diferente do nosso, mas não tão diferente, porque as épocas elas se igualam em termos de conquista tecnológica, em termos de percepção. O Ray Bradbury ele descreve com maestria esses pequenos detalhes da infância, esses pequenos detalhes de conhecimento, de coisas simples, de momentos importantes na nossa vida. Quem tiver oportunidade de ler O País do Outono, Algo Estranho Vem Por Aí, a literatura de Ray Bradbury está bem publicada no Brasil. E Monteiro Lobato. Então, fora o sítio do Pica-Pau Amarelo, procurar conhecer Negrinha, procurar conhecer Cidades Mortas, procurar conhecer Urupês. É um passeio, contos de Monteiro Lobato, é um passeio por esse passado que não existe mais. E que quem vivenciou um pouco, não esquece e se sente extremamente incomodado, extremamente triste em ver os momentos de devassidão, de desacerto na sociedade, de cada um querer dizer alguma coisa sem ninguém dizer nada. Aí eu tenho que voltar lá para Humberto Eco. Humberto Eco falou com muita maestria. A internet deu voz ao imbecil. Todo mundo pode falar o que quiser hoje por essas redes sociais. Essa é a maior arma que os caras têm no processo de dominação. Por quê? O cara está liberado, cada um fala o que quiser. E daí? E ninguém fala nada. E ninguém diz nada. Disso, porque não existe um fio, não existe uma linha de conduta, não existe uma postura científica, não existe uma postura social, não existe uma postura ética, não existe uma postura moral. Todo mundo fala o que quiser. Agora, nós estamos assistindo um negócio terrível. O comércio não teria que ter fechado um dia se nós tivéssemos um pouco de padrão, um pouco mais de comportamento social. Ah, nos outros lugares do mundo. Bom, nos outros lugares do mundo também. Agora aqui acontece, eu não estou em outros lugares do mundo, eu estou vivendo aqui. Estou vendo amigos que tiveram que fechar comércio, amigos que estão passando dificuldade. Por quê? Porque faltou do outro lado. É claro que ele podendo exercer a atividade comercial dele, ele vai exercer. Que tivesse uma dosagem. Ó, gente, vamos nos organizar. Vai um fazer compra para os outros, vai um fazer outro. Pouca coisa teria parado. Agora, nós não temos essa mentalidade. Então, fica todo dia a televisão. Agora, a pressão tremenda, parece que futebol é artigo de primeira necessidade. Todo dia dão uns pitacos referentes a isso. Quer voltar a aglomeração, quer voltar a bagunça, pois que volte. O grande problema é que talvez não tenha UTI para todo mundo. Esse aí é o grande problema. Então voltamos à nossa poesia lá do passado. Foi um outro momento. Poderia ser daquele jeito?
nada individualizaria a situação. Seria muito bom, muito bonito, muito saudável. Nós não somos saudosistas, nós somos poetas. A nossa alma foi marcada por determinadas situações de um passado distante, em que ficou tão impregnado dentro da gente, foi tão sublime, que a gente não consegue esquecer. Não há valores hoje que suplemente aqueles lá do passado. É isso aí, principalmente. É isso aí. E logo, logo a gente vai fazer. São raros os momentos, mas Vamos fazer outro. normalmente o que a gente está conversando nas nossas manhãs com esse menino aqui, né? Um menininho. Menino. É isso aí. Então ele vem aqui e traz aí essas mensagens aí, essas explanações aí, né? A gente briga, a gente xinga normal. um outro, normal. Normal, Né? faz parte. Depois vamos lá tomar café, tudo bem. Mania de funcionário público tomar café. Quando a gente tem condições de pegar esses momentos espontâneos, nossa, é uma maravilha. Então isso aqui é um material extraordinário. Eu espero em alguma ocasião, em breve, vou perguntar para ele onde que ele ia depois da faculdade, com quem ele ia, aí você... Aí sim, aí a gente tem história. Aí é um outro tempo. Então, Que mata que esse embrenhado. imagina, né? Não é para agora não, logo. Sebastião, eu